A tabela abaixo apresenta algumas características de dois tipos de fibras musculares do corpo humano. Letra A. Em suas respectivas provas, um velocista corre 200 metros com velocidade aproximada de 36 km por hora e um maratonista corre 42 km com velocidade aproximada de 18 km por hora. Que tipo de fibra muscular se espera encontrar em maior abundância nos músculos do corpo de cada um desses atletas? Para responder esta questão, precisamos entender sobre os processos de obtenção de energia pelas células. A maioria das células dos seres vivos obtém energia por meio de dois processos, a fermentação e a respiração celular aeróbia. A energia liberada nesses processos vai ser armazenada na molécula de ATP, que é um reservatório temporário de energia. Essa molécula tem grupos fosfato, que ao ser hidrolisada, a ADP e fosfato inorgânico irá liberar energia para as atividades da célula. Na respiração aeróbia, a quebra da glicose é total, com a participação do gás oxigênio e formação de gás carbônico e água. Ela ocorre parte no citoplasma e parte no interior da mitocôndria. O rendimento do processo é de 38 ATPs. Já a fermentação ocorre sem a participação do oxigênio. Nela, a quebra da glicose é parcial. Não ocorre participação de mitocôndrias e todas as reações ocorrem no citoplasma. O rendimento é pequeno, de apenas 2 moléculas de ATP. A respiração aeróbia é o processo de obtenção de energia a partir de moléculas orgânicas na presença de oxigênio. Ela pode ser dividida em 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A glicólise ocorre no citoplasma e as outras fases ocorrem na mitocôndria. A glicólise é uma série de reações sem a participação de oxigênio em que a glicose origina 2 moléculas de piruvato e tem saldo positivo de 2 ATPs. Nesta etapa, hidrogênios são captados e transferidos para moléculas chamadas de NAD, que se reduzem e formam NADH2. O NADH2 participará de uma etapa posterior. Cada molécula de piruvato formado entra na mitocôndria, reage com uma substância chamada de coenzima A e forma o acetilcoenzima A, com liberação de gás carbônico e formação de NADH2. O acetil-CoA reage com o oxaloacetato e forma o citrato, que entra em um ciclo de reações químicas chamado de ciclo de Krebs. Nesta fase, o acetil-CoA será totalmente oxidado a gás carbônico. Os hidrogênios retirados serão capturados por aceptores, que podem ser o NAD ou o FAD, que é outra substância aceptora de hidrogênios, formando respectivamente o NADH2 e o FADH2. Além disso, haverá a formação de um ATP. As moléculas de NADH2 e FADH2 produzidas entrarão em uma cadeia de transporte de elétrons, a cadeia respiratória, que é a última fase do processo. Nela estão presentes os aceptores de hidrogênio e de elétrons. À medida que os elétrons passam pela cadeia, é liberada energia, que é empregada na síntese do ATP, e esta etapa é chamada de fosforilação oxidativa. Além disso, ocorre a regeneração de NAD e FAD, que vão ser usadas novamente nas outras fases. No final da cadeia, os elétrons são recolhidos pelo gás oxigênio, que combinados com prótons no meio formam a água. O gás oxigênio é o aceptor final de elétrons e hidrogênios. Já na fermentação, a glicose é quebrada parcialmente e ocorre sem a participação de gás oxigênio. Existem diversos tipos de fermentação, sendo que as mais comuns são a fermentação alcoólica e a lática. Na fermentação alcoólica, as moléculas de piruvato produzidas na glicólise são convertidas em etanol. Esse tipo de fermentação é realizado por muitos micro-organismos, como por exemplo a Saccharomyces cerevisiae, que é utilizada na produção da cerveja. Na fermentação lática, as moléculas de piruvato provenientes da glicólise são convertidas em lactato. Na formação dessas duas substâncias, o NADH2 é reoxidado, regenerando o NAD, que pode ser utilizado na glicólise novamente.
A fermentação lática é utilizada por algumas espécies de bactérias, pelas nossas hemácias, pelas fibras musculares de contração rápida e pelas fibras musculares em geral, quando submetidas a esforço intenso, pois nessa última condição a quantidade de oxigênio trazido pela circulação é insuficiente e a fibra fica submetida a uma baixa concentração de oxigênio. A velocidade de produção de ATP pela fermentação é bem maior do que pela respiração aeróbia, entretanto, o saldo de energia é menor, de apenas 2 ATPs. A tabela do exercício nos mostra algumas características de dois tipos de fibras presentes no músculo esquelético humano. As características são velocidade de contração, concentração de enzimas oxidativas e concentração de enzimas glicolíticas. As enzimas oxidativas dizem respeito às enzimas presentes nas três etapas da oxidação da glicose, que são a glicólise, a descarboxilação do piruvato e o ciclo de Krebs, que são etapas presentes no processo de respiração celular. As enzimas glicolíticas são aquelas envolvidas na fase da glicólise e, portanto, fazem parte da respiração aeróbia e da fermentação. A fibra muscular do tipo 1 é uma fibra de contração lenta, que apresenta alta concentração de enzimas oxidativas e baixa concentração de enzimas glicolíticas. Isto mostra que ela obtém a maior parte de sua energia por meio da respiração celular. Já a fibra do tipo 2b é uma fibra de contração rápida, que contém baixa concentração de enzimas oxidativas e alta concentração de enzimas glicolíticas, que quer dizer que ela obtém a maior parte de sua energia por meio da fermentação. Como já mencionado anteriormente, a velocidade de produção de ATP pela fermentação é bem maior do que pela respiração celular. Assim, as fibras do tipo 1 têm contração mais lenta e duradoura, enquanto as fibras do tipo 2b têm contração rápida e estão associadas a movimentos mais bruscos. Assim, em um velocista, é esperado que ele tenha mais fibras musculares do tipo 2b, e em um maratonista, as fibras do tipo 1 de contração lenta. Letra B. Em que tipo de fibra muscular deve ser observado o maior número de mitocôndrias? Justifique. Conforme vimos anteriormente, a participação de mitocôndrias ocorre apenas na respiração celular. Deste modo, o maior número de mitocôndrias deve ser observado nas fibras musculares do tipo 1, e a questão está encerrada.